A Bíblia fala que no final dos tempos vai ter uma marca, né, em você, na sua mão direita ou na testa, e quem não tiver essa marca não pode fazer nada, não pode comprar, vender, transferir, não pode fazer absolutamente nada. E o grande reset vai muito de encontro a isso, né, de marcar quem não aceitar qualquer tipo de imposição, né, que esse governo vai precisar ter um governo mundial, uma nova ordem mundial, né, o Lula já falou disso, né, no CONOP falou sobre isso, o Putin já falou disso, né, que ele inclusive ele se candidata a ser o líder da nova ordem, né, mas ele não vai ser porque ele não tem muito carisma para isso. Né? Imagina o Putin, aí sim acabou a Terra, os alienígenas aí já invadiram, pra quê? Aí não, acabou, chega, não, pelo já amor era. de Deus. Não, mais maluco nesse mundo. Né? Então, Trump, né? Provavelmente os Estados Unidos ele tem mais poder para isso de persuasão. Né? Os Estados Unidos tem mais poder de persuasão para isso. Então, estabelecendo aí os parâmetros de uma nova... Vai ter que ter um agente controlador disso, né? Alguém que normatiza tudo, né? Que todos vão ter que se submeter a um agente controlador, um líder majoritário. E a Bíblia fala sobre isso, fala de uma marca. Curioso que teve uma cientista da DARPA, a DARPA é um órgão do Pentágono de pesquisas, né? E ela estava trabalhando numa marca, né, para colocar na mão direita, né, para identificar quem tomava ou não a picada, né? Então eles iam colocar, inocular nas pessoas uma substância, né, vou colocar dessa maneira, e essa substância ia reagir, né, com essa marca, né, invisível, olho nu, mas você consegue perceber através de um aplicativo. Então, quem tem a marca, beleza, né, você viaja, você trabalha, você tem seu CPF garantido, você pode perder seu CPF mais para frente, você pode restringir, não tem acesso ao serviço de saúde pública, não pode se matricular em escola, não pode fazer um monte de coisa, né, então você fica isolado da sociedade, você se isola, e você pode até não receber, digamos assim, uma dose de reforço, né? Digamos que a primeira dose seja para destruição e a segunda seria para um antídoto, né? Para preservar, eu quero preservar essas pessoas aqui, né? Então, claro, antes de eles soltarem qualquer coisa, eles têm um antídoto antes, ninguém é burro, né? Então, eles têm o antídoto primeiro, né? Então, quem não aceitar isso, você elimina por seleção natural. Quem não obedece ao sistema está fora. Deixa uma pessoa ser exterminada. Tipo assim, você não acredita, por exemplo, a gente tem isso levaria anos e anos para acontecer, porque durante muitos anos foram surgindo várias marcas da besta. Quando teve o cartão de crédito, falaram que o cartão de crédito era a marca da besta. Quando falaram de bagulho no celular, chip, tudo. Então, durante os anos surgindo várias marcas. Você acha que isso pode realmente acontecer? E se acontecesse, não seria, tipo, num longo prazo, tipo, muito longe do que a gente está vivendo? Acho que a gente está bem perto. Você acha? Eu tenho, essa cientista da DARPA, por exemplo, ela ficou incomodada, né, com o tipo de tecnologia que estava sendo utilizado e o que ia ser inoculado nas pessoas para reagir. E ela veio a público, ela abandonou o cargo, né, ela pediu demissão do cargo, eu tenho matéria aí dela até, né, ela pediu demissão e ela falou publicamente, né, a questão de 5, 10 dias depois da entrevista, ela sofreu um acidente de avião, quase morreu, ela ficou hospitalizada assim para ela calar a boca dela, né. Teve um outro médico, Maloney, né, um cientista que trabalhou por uma indústria farmacêutica, né, ele trabalhou no projeto de desenvolvimento de uma das picadas, né, uma tecnologia X, né, e ele acabou falando dos perigos disso, que pular etapas, tal, né, e falando, ele deu uma entrevista, deu várias, mas uma que eu mais gostei, que ele fala, olha, eu estou falando aqui não como médico, não como cientista, eu falo como pai e como avô, né, como ser humano, estou falando, e ele aconselha, inclusive na bula, né, da picada, tem mais de 1.500 efeitos colaterais. É um documento de 9 páginas, né? Pois é, 1.500 efeitos colaterais. E é obrigatório os governos, né, quando compram, né, o produto, assinarem um termo isentando a indústria, né, de qualquer responsabilidade. Tanto é que no Brasil, pegar o Brasil aqui, né, no Brasil, antes mesmo do negócio estar pronto, da picada estar pronta, né, o presidente em vigor, né, junto com o Mandetta, assinaram um documento já impondo a obrigatoriedade da vacina. Você é obrigado a tomar. Nem existia ainda, já é obrigado a tomar. Então, quer dizer, estava em elaboração. Então, as coisas estão acontecendo muito depressa. E essa médica saiu, sofreu essa sanção, né? Quase mataram ela ficou quieta, não falou mais nada. Esse Maloney começou a falar, tiraram ele de todas as redes sociais, censuraram ele em tudo, não pode mais falar. Teve um outro médico, ele era um coreano, se me falha a memória, um japonês,
ela é considerada assim, uma sumidade infectologista no mundo inteiro, ganhou o Prêmio Nobel em 2008, e ele afirmou, né, categoricamente, né, que determinadas substâncias poderiam lhe levar a inocular um vírus, né, e esse vírus ficaria incubado e depois poderia fazer você morrer por uma morte súbita, uma parada cardíaca. Não divulgo muito isso, né, mas eu recebo coisas dos meus seguidores do mundo inteiro. E então mandaram para mim, né? Porque eu já sei que essas coisas somem muito rápido da internet, né? Mandaram para mim que saiu em jornais, né? Na Espanha, em Portugal, no próprio Estados Unidos, né? Então saiu uma matéria falando, olha, uma faixa etária, adolescente, criança, que tomou, morreu. De repente começou a morrer um atrás do outro, né? E não é preconizado, inclusive, na bula, né? A inoculação em crianças. Ah, é? Tá escrito lá na bula, que não é preconizado, mas ganha mais dinheiro com isso. Não tem ideia do que aconteceu aqui no Brasil na época, na primeira leva. É muita coisa, não sei se censura ou não, né? Mas... E é muito trabalhado através do medo, né? O medo da exclusão, da doença. Porque o que eu percebi, assim, na pandemia, eu sempre fui muito relaxada, assim, com a pandemia, no sentido de ter uma visão mais ampla, né? Assim, nesse sentido de não acreditar tanto nos poderes, enfim, dessa doença. E foi muito doido, porque realmente você, quando o medo ele te controla, né? E quando você sai desse lugar do medo, você consegue ter uma visão mais ampla do cenário como um todo, como poder, como economia, como interesses políticos, econômicos. E o vírus existe? Óbvio que existe. O vírus matou? Claro que matou. Mas assim, tirar o pé do acelerador num sentido de, tipo, talvez a mídia tenha feito um alarde, talvez tivessem cortina de fumaça, talvez tivessem outros interesses ali. Sim, e muito interesse financeiro. A indústria farmacêutica lucrou em um ano apenas, 200 bilhões de dólares, em um ano apenas. É o maior lucro da história da indústria farmacêutica. Exato. E o que mais me chocou foi o quanto que o medo controlou tudo isso, né? Assim, as pessoas que realmente mergulharam nesse medo e acabaram atraindo mesmo coisas catastróficas ali, né? E é muito triste esse controle através do medo, porque é a emoção mais desafiadora do ser humano, pra mim, pelo menos, é o medo. É o medo. E é o mais controlável. Se quer controlar uma pessoa, você controla ela pelo medo. Exato. Uma criança, um idoso. Até dentro da igreja tem isso, né? Infelizmente, o sistema religioso tem isso por causa do medo. Se você der o dinheiro lá, você vai ser abençoado. Deus vai recompensar. Se você não der, o demônio vem e te arrebenta, né? Exatamente. Então é a indústria do medo também. Indústria do medo. É muito diferente do amor que Jesus ensinou, né? Que os valores divinos, sagrados, né? Estão todos ancorados no amor.